Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um bom fim de semana que se inicia hoje, sexta-feira, e vai até amanhã, sábado, a todos. Na meditação de hoje, falaremos sobre a benevolência de Deus. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês curtam o vídeo, deixem seu like aí. Quem não se inscreveu no canal, aproveite e já se inscreva no canal, tá certo? Compartilhe o vídeo também, se quiserem, e quiserem comentar alguns comentários, fiquem à vontade, tá bom? Vamos para uma oração para começar? Queridos amados, mais uma vez, inspire esse teu servo, esse teu mensageiro, que o Espírito Santo fale através da minha boca, que eu seja apenas um instrumento. Que todos nós possamos estar inspirados e aprender com tudo que será ensinado hoje. Estamos todos juntos no mesmo barco. Que os três maiores professores do mundo estejam conosco neste momento. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Que assim seja, eu agradeço e glorifico o Senhor. Amém. Em nome de Jesus eu oro e peço. Amém. Queridos irmãos, é interessante, né, que tem gente que vai no pensamento do inimigo, né? Você vê que Satanás, quando estava no céu, ele fez os anjos acreditar que Deus era um tirano, que Deus quem não seguisse a vontade de Deus seria morto. E hoje em dia ele vem tentando fazer exatamente essa mesma coisa com os seres humanos. Deus não sei o quê, porque Deus vai matar todos aqueles que não servirem o que ele quer, mas não vai para a vida eterna. Não é isso, né? Vamos entender o que está se passando para que nós não achamos que Deus é um tirano, né? Acontece assim, quem já viu alguém que trabalha ou já trabalhou em escola, na limpeza terceirizado, sabe como é que funciona. É uma empresa que é contratada para fazer os serviços na escola. Ela leva os funcionários dela, esses funcionários ficam trabalhando nessa escola, eles trabalham todo dia lá, e é essa empresa que paga para eles o salário, entendeu? O governo paga para essa empresa alguma coisa e essa empresa paga os salários dos funcionários. É ela que vai administrar os funcionários lá. Mas acontece o quê? De vez em quando, uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos, tem o que chamam de leilão, ou seja, outras empresas vão concorrer com ela. A que pedir menos para fazer esse serviço é a que fica com a empresa, tá certo? Então, lá funciona assim. Tá lá a empresa. Aí aquela empresa perdeu o leilão, então vai vir outra. Essa outra empresa chega e fala para os funcionários daquela empresa, ó, nós vamos entrar, vocês querem continuar aqui, entrando na nossa empresa, a gente vamos contratar vocês, vocês vão continuar trabalhando aqui. Caso vocês não queiram, ou vocês vão ser redirecionados para outro lugar que a outra empresa trabalhe, ou vão ser dispensados, vão ficar sem emprego. Qual que é a decisão de vocês? Se vocês escolherem entrar na empresa, vocês continuar trabalhando ali como antes, né? Vai ser que ter alguma diferença, porque aí é nova chefia, sistema diferente, mas você pode continuar. A mesma coisa aconteceu conosco. O ser humano entregou o poder do mundo a Satanás. Satanás fez o que quis desse mundo. Aí Jesus veio e pagou o preço e levou o mundo. É dele agora. Ele comprou lá com o sangue dele. Compreende? Então, ele foi o vitorioso no leilão do mundo. Ele venceu a batalha na cruz, quando ele morre na cruz. Portanto, ele vai purificar esse mundo e o mundo vai ser purificado, entendeu? Então, esse mundo que existe já não vai mais existir, entendeu? Como esse mundo não vai existir, aí Jesus fez o quê? Na sua misericórdia, na sua benevolência, ele estendeu a mão da graça e falou: todos aqueles que quiserem viver um no mundo estão poderão viver, está aberto para entrar, fique à vontade. Todos terão um lugar lá, caso queiram. Mas ele não vai obrigar ninguém. Agora, aqueles que não desejam viver no novo mundo, esses vão ter que sumir deste mundo, porque esse mundo que eles querem não existe, né? Então, quem são essas pessoas? Aquelas pessoas que querem ir na balada, que ficam fazendo tatuagem, que ficam bebendo bebida alcoólica, fumando, que ficam fumando narguilé, cigarro, droga, fornicando.
essas coisas não existirão mais. Então, se a pessoa quer viver o mundo, não quer abrir mão dele, essas pessoas não vão ter lugar na nova terra. Então, não tem como deixar elas aqui. Não é Deus que quer matá-las, por eles não estarem seguindo. Eles é que estão se negando a viver no mundo que Jesus está oferecendo para eles. Jesus deu o próprio sangue dele para poder purificar este mundo, para poder ter o direito de purificar esse mundo. Como está escrito em Apocalipse 21, está dizendo, Apocalipse 21 diz assim, ó, primeiro versículo: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha no trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, de 1 a 4. Queridos irmãos, o que Deus está nos oferecendo? Uma vida nova, num lugar puro, onde se a maldade não existe, onde esses assaltos não existem mais, onde hospitais não existirão mais, onde essas doenças não existirão mais, onde a morte não existirá mais. Nós não teremos que nos despedir dos entes queridos, não haverá mais sofrimento, nem dor, nem choro. Imagina que mundo maravilhoso é esse que ele está nos oferecendo. E é isso que ele quer transformar aqui a Terra. Só que as pessoas estão fazendo o quê? Estão preferindo viver neste mundo que nós vivemos, de desgraças, de morte, de doenças, pessoas sofrendo terrivelmente com doenças como câncer, por exemplo. Eu estou vendo uma tia sofrendo dores terríveis por causa do câncer, a outra que já morreu de câncer, o outro que já morreu de câncer, o outro que está sofrendo terrivelmente de câncer também, a mulher do meu outro tio com esclerose múltipla, quase não consegue mais andar. Gente, para que tanto sofrimento? Né? Assalto lá, você não pode sair com o celular na rua, os caras podem te roubar. Né? Ele te mata por causa de um celular. Aí eu falo para vocês, queridos irmãos, será que vale a pena a gente escolher esse mundo em vez desse que Deus Jesus está oferecendo para a gente? Né? Por que escolher esse mundo? Porque tinha comida? Porque tem a comida saborosa aí, carne de porco, coisa que não é para ser punido? Porque tem o sexo, a fornicação fora do casamento? Porque tem a bebida alcoólica? Será que isso aí é se destruir? Será que isso aí é melhor do que a vida eterna que Deus está oferecendo? Hã? Então é exatamente o que está acontecendo. Essas pessoas estão agindo igualzinho o povo do Egito. O povo do Egito era maltratados, humilhados, chicoteados. Eles não tinham direito nenhum de nada. Você vê que quando o faraó mandou matar os nenês, e o pai de Moisés o escondeu, né? Na novela colocaram essa cena. Na Bíblia não tem isso, mas na novela colocaram. E aí quando eles tentaram fugir com Moisés, eles acabaram sendo cercados por guardas. De frente com guardas egípcios. E aí, quando eles perceberam que era um neném menino, ele pegou o papai de Moisés, o Anrão, ele pegou e fez o quê? Ele falou para Joquebede, foge com o menino, foge, e segurou os guardas, tentou segurar. Mas ele não tinha arma, ele não tinha nada contra três guardas, ele era um artesão, ele não sabia nem empunhar uma espada. Aí o cara pegou dois, seguraram ele na covardia, o terceiro deu uma espadada na barriga dele. E aí, depois que Moisés já parou no palácio, tudo, eles começam a tratar de Anrão, né? Quando estava começando a cicatrizar a ferida, eis que os guardas batendo na porta e exigiram que ele voltasse ao trabalho, né? E ele foi. E ainda puseram ele num trabalho super pesado, de puxar a corda lá com força. O que aconteceu? A ferida reabriu, começou a sangrar de novo. E aí, então, na novela, eles aproveitaram que alguns escravos estavam indo para outra cidade fazer serviço e ele se misturou com aqueles escravos e foi embora, né? Para não morrer. E o
E aí ali falaram que ele tinha morrido, fizeram lá um falso enterro dele. Somente Joquebede e e uma amiga dela, que na novela era a mãe do Oséias, que virou Josué, né? Mulher do Num, que sabiam que Arão estava vivo. Mas nem os filhos dele sabiam, né? Entendeu? Então, uma novela está mostrando isso. Então você não está na Bíblia, você vê o grau que era de violência que tinha lá. Eles não tinham liberdade de nada, eles eram escravos. Diferente da Babilônia, dos romanos, que eles eram cativos, do Egito eles eram escravos. Diferente, né? Cativo significa que eles, alguns são levados para outra cidade, em outros casos eles têm que ficar pagando impostos. Agora, escravo não tem direito nenhum, né? Então, eles sofrendo daquele jeito. E aí, quando eles finalmente, através de uma graça, do poder sobrenatural de Deus ali, eles conseguem a tão sonhada liberdade, no primeiro desafio, eles já desejam ter continuado no Egito. Não é só. Quando eles chegam lá na frente do Mar Vermelho, que eles veem Ramsés e seu exército vindo para cima deles, eles falam para Moisés, Moisés, por que você nos tirou do Egito? Para morrermos no cadáver aqui no deserto, é melhor ter continuarmos no Egito, né? Aí Moisés falou, estão vendo esses egípcios? Vocês depois nunca mais tornarão a vê-los. Subiu na pedra de um mar vermelho, todo mundo passou, os israelitas. Quando o exército egípcio entrou no mar, o exército ficou do outro lado, o mar se fechou, Moisés fechou o mar e, e morreram tudo afogado, né? Só voltou Ramsés sozinho. Então, você vê que ali eles já disseram. Depois, outra vez eles falaram, por que nos tirou do Egito? Para nos matar de sede? Dessa água aqui amarga que não podemos tomar? Moisés então jogou um pedaço de pau lá e a água se purificou. E aí eles começaram a tomar da água. Depois, por que nos tirou do Egito? Para morrermos aqui, tendo que enfrentar esses povos que não podemos enfrentar? E não sei o quê. Você percebe que o povo, o tempo inteiro, querendo voltar para o Egito, falando da carne que eles comiam, do pão. Gente, será que compensa você viver na escravidão que você tinha lá, sendo chicoteado, não tendo direito algum, trabalhando de sol a sol, um serviço pesado? Muitos homens sucumbiram e morreram de inanição, de esgotamento. Tudo porque tinha que trabalhar lá duramente. Será que compensa voltar para um lugar desse por causa da comida? Por causa de algo que tinha, que ele está com dificuldade de ter? É a mesma coisa que estão fazendo hoje em dia. Estão renegando a vida eterna, essa vida de paz, de alegria, sem sofrimento, sem morte, sem doença, por causa de comida, por causa de carne de porco, por causa de guardar um sábado, por causa de balada, por causa de fornicação, para viver esse mundo de bebida, de um monte de coisa, preferem isso do que a Deus. Percebe a idiotice que estão fazendo? É exatamente a mesma coisa, a mesma situação. Lá eles estavam oferecendo para Deus, estava oferecendo para eles uma terra prometida que mandava leite e mel, uma terra farta, e que eles ainda tiveram a oportunidade de ir lá e ver essa terra. Eles viram, né? 12 pessoas foram lá e trouxeram um cacho de uva que precisou de 4 pessoas para carregar aquele cacho de uva. Então, olha a terra que Deus estava prometendo para eles. E mesmo assim, eles não confiaram em Deus. Mesmo assim, eles estavam desejando ficar lá no Egito, voltar para o Egito. Entendeu? Hoje em dia é a mesma coisa. Deus também está nos oferecendo uma terra prometida. Só que não é essa terra prometida. E sim o Éden de volta, o paraíso ele está nos oferecendo. Ele está oferecendo uma vida que eu acho que qualquer um gostaria de ter. Eu gostaria. Uma vida de paz, de tranquilidade, sem briga, sem o mal. Uma vida de amor, uma vida sem sofrimento, sem dores, sem morte. Entendeu? Eu tive que se despedir da minha cachorra aqui, sofro até hoje. Já fez quantos meses que ela morreu? Dezembro 2, janeiro 3, fevereiro 4, março 5. Domingo agora vai fazer 6 meses que ela morreu. 6 meses. Depois de amanhã. E eu sofro terrivelmente com a partida dela. Agora imagina eu estar com ela de volta na vida eterna. É tudo que eu mais queria. Não sei se Deus vai ressuscitar os animais, que a Bíblia não fala sobre isso.
Mas eu torço para que ele faça isso. Eu gostaria muito de estar com a minha amada cachorra lá na vida eterna. Gostaria muito mesmo. Gostaria demais. Entende, queridos irmãos? Então, é terrível a morte. Quando você passa por uma pessoa, você vê um animal, mas você perdeu um ente querido. Nós não vamos ter mais esse sofrimento. Nós vamos viver bem. O porquê, então, da gente rejeitar essa vida? Será que Deus está pedindo muito? Será que nós não percebemos que quando Ele fala não coma isso, não coma aquilo, Ele está falando para a nossa saúde? Entendeu? Ele está falando para o nosso bem. Então, gente, será que vale a pena abrir mão dessa vida para viver o mundo, sabendo que o seu destino final vai ser a morte eterna, lago de fogo e morte eterna? Será que é prudente isso? Você ir para viver esse tipo de vida, para você ir para o lago de fogo para a morte eterna, sabendo que esse é o destino? Será que vale a pena? Por causa dos momentos de prazer? Mesma coisa eu falo lá dos israelitas, será que vale a pena? Por causa por ter carne, coisa na mesa, algumas coisas, será que vale a pena voltar para aquele sofrimento, sabendo que eles iam morrer de inanição, que eles iam ser chicoteados, maltratados, pisados, humilhados, como eles eram? Será que vale a pena voltar para aquele lugar? Entendeu? Então, eu não entendo a cabeça do ser humano. Não, não entendo. Vamos nos pôr no lugar dos israelitas. Nós estávamos lá, sendo chicoteados, humilhados, pessoas feridas de tanto trabalhar, pessoas que não tinham direito a nada, pessoas que eram maltratadas, não tinham direito nem de ficar doente, tinham que trabalhar, seja doente ou não. Será que, baixo de chicote, de humilhação, será que vale a pena eu viver naquele lugar só por causa da comida que tinha lá? Por causa da água que tinha lá? Será que vale a pena? E será que depois de tudo que eu vi o meu Deus fazer lá, mandar as pragas, a morte dos primogênitos, fogo caiu do céu, as trevas, tudo, será que depois de tudo aquilo, e como Deus fez para nos tirar de lá, depois abriu o mar vermelho e fechou, será que tudo isso não é o suficiente para mim crer nesse Deus maravilhoso? Será que não é o suficiente para compreender que Deus iria guiá-los, e ainda com aquela nuvem na frente de dia e nuvem de fogo à noite para iluminar? Será que não dá para compreender que Deus estava ali, que nada ia acontecer? Será que mesmo assim ainda tinham que duvidar de Deus? Será que depois de tudo aquilo ainda tinham que fazer um bezerro de ouro, sabendo que Deus estava ali com eles? Por quê? Porque eles estavam pondo uma fé na coisa errada. Ao invés de pôr a fé em Deus, eles punham a fé em Moisés. Eles achavam que somente Moisés poderia ter acesso a Deus. Só que não. Qualquer um deles poderia ter acesso a Deus. Se eles tivessem fé, Deus poderia falar com qualquer um deles. Deus também não falou com Arão? Falou. Não falou com Josué? Pois falou. E muitos outros profetas vieram. Então, não precisava ser uma pessoa, como é que fala? Eles não. Eles tinham que ter uma fé terrível. Depois de tudo isso, imagina, gente. Eu gostaria de poder estar lá naquele momento. Eu já pensei me vendo nesse momento, dessas pragas vindo, e eu lá com o lado dos israelitas, eu já me vi vendo a margem do meio abrir, já me vi entre os apóstolos de Jesus, ouvindo ele falar, e mesmo assim, os caras temiam. Você entendeu? Então, queridos irmãos, fica aqui essa meditação para que você e essa reflexão. Será que vale a pena abrir mão dessa vida eterna e maravilhosa que Deus está nos oferecendo, sem morte, sem dor, uma vida eterna que não existirá mais luto, não existirá mais nenhuma tristeza, para viver neste mundo corrupto, cheio de maldade, cheio de doença, sofrimentos? Será que vale a pena? Para mim não vale, não. Tá? Só para ter o prazer de comer um bom prato de feijoada, para mim não vale. Eu quero a vida eterna. E é para lá que eu quero ir. Tá certo, queridos irmãos? Então vamos refletir sobre isso, tá certo? Então foi uma oração de encerramento. Querido Deus amado, que o Senhor esteja conosco neste momento. Agradeço mais uma vez pela meditação. Põe na nossa mente o que é a vida eterna. Faça com que nós tenhamos uma pequena noção do que é a vida que está oferecendo
né? Para isso, sabemos que basta a gente ler o Gênesis, né? Então, queridos irmãos, querido Deus, por favor, Pai, abençoa todos nós. Quem estiver trabalhando no dia de hoje, que possa voltar para casa em segurança, seja os que estiverem me ouvindo, inscritos ou não no meu canal, mesmo aqueles que não estão me ouvindo, inscritos no meu canal, que possam voltar para casa em segurança. Abençoa todos nós e não dê paz para nenhum de nós, enquanto nós não estivermos fazendo a sua vontade, estivermos rumo à terra prometida. Guia-nos sempre, Senhor. Que assim seja, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus. Que esteja conosco, eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Então é isso, queridos irmãos. Se vocês querem ter um pequeno exemplo do que é a vida eterna, leia Gênesis lá no início. Leia as definições do Éden, do paraíso. Ali vocês vão saber. Tá? Ali vocês vão saber. Tá certo? Vocês vão saber o que era o que é o paraíso, um pouco do que é o paraíso que Deus está nos oferecendo. Tá? E é isso, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Amém. Um bom sábado a todos para se iniciar daqui a pouco.